Jair Bolsonaro é repetitivo e, portanto, previsível. Há menos de 2 semanas escrevi um texto com o título "Governo não tem plano para emprego, mas sabe xingar de nhonho e boiola". O que mudou desde então? Primeiro, ele trocou o xingamento homofóbico boiola, com a qual havia se dirigido aos maranhenses em 29 de outubro, devido a um tradicional refrigerante cor-de-rosa, pelo xingamento homofóbico maricas, com o qual se dirigiu aos brasileiros que têm medo de morrer de Covid nessa terça-feira. Segundo, ao invés da provocação infantil de Ricardo Salles, ministro das Queimadas e do Desmatamento, que chamou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de nhonho, aquele personagem do Chaves, tivemos uma provocação infantil de Jair Bolsonaro nessa terça-feira, insinuando que poderia ir para o confronto com Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, caso ele erguesse barreiras comerciais por conta da política de devastação da Amazônia empreendida por seu governo. Aspas do presidente: "Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora". Terceiro, a pandemia havia matado 160 mil pessoas e agora são 163 mil. E o que não mudou? Primeiro, a inflação continua galopante sobre o arroz e o feijão da população pobre. Segundo, Bolsonaro continua dedicado a garantir que as pessoas passem mais tempo indignadas com os absurdos que ele fala do que com o fato do Ministério Público indicar que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, comanda uma quadrilha que desviou e lavou dinheiro público e depois o transformou em imóveis e votos. Terceiro, o governo Bolsonaro continua sem um plano para a geração de empregos formais em plena crise. O contingente de desempregados chegou a 13,5 milhões de pessoas em setembro, de acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD, Covid, do IBGE, o que representa um desemprego de 14%. Em agosto eram 12,9 milhões. A taxa de desocupação entre mulheres foi de quase 17% maior que a dos homens, que é de quase 12%. E entre os negros, ele atingiu mais de 16%, maior do que entre os brancos, que é 11,5%. O governo não tem projeto para criar postos de trabalho, apenas um apanhado de balões de ensaio que vão sendo lançados ao vento para ver se algum sobrevive à realidade, como eu já disse aqui. Repete-se um receituário manjado de redução de proteções trabalhistas em nome de um crescimento que sempre depende da reforma seguinte. Reforma tributária, depois a da Previdência, depois e nunca chega a melhoria dos trabalhadores. E culpa-se a quarentena quando foi Bolsonaro quem arrastou a pandemia por meses ao negá-la. Era para ter sido mais curta a pandemia no Brasil. Após uma semana na defensiva como alvo de críticas por causa da derrota eleitoral de Trump, Bolsonaro produziu polêmicas. Com elas, excitou seguidores, atraiu a imprensa, alegrou militares ultranacionalistas, mostrou à extrema-direita global que pode ocupar um vazio, lembrou aos parlamentares fisiológicos do Congresso brasileiro que eles são importantes para impedir um impeachment e voltou a controlar a narrativa sobre si mesmo nas redes sociais. Jair Bolsonaro é repetitivo e, portanto, previsível. E nós estamos fadados a viver como no antológico Feitiço do Tempo, com Bill Murray, um eterno dia do Marmota. Qual